Já que foi. Foi. Tá gravando. Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma aula da mentoria, mais uma aula ao vivo que a gente tem na mentoria, né? De transição de carreira. Quem busca aí a certificação Microsoft. O nosso foco hoje, pessoal, é esse relatório aqui, ó, um relatório de vendas, tá? Esse relatório, a gente já fez ele algumas vezes aqui, né? A gente praticou aquela questão lá de relacionamento de tabela, aqueles parâmetros ali, tá? Mas o foco hoje nosso aqui é entender o que é uma forma de agregação interativa, tá? Então, o foco hoje é entender isso aí. A gente vai ver esse dashboard passo a passo, mas com grande foco nesse tipo de função lá no Power BI, de função DAX, correto? Então, aqui que eu estou mostrando na tela é o projetinho pronto, né? Esse aqui é o nosso final. A gente vai fazer passo a passo aí esse dashboard aí. Perfeito? Então vamos lá. Qual que é a base de dados? Qual que é o arquivo de dados que a gente vai estar lendo para poder estar fazendo isso aí? Alguém me chamou aqui no chat? Ah, Thierry. Ótimo, cara. Beleza, tá aí. Então o que acontece aqui? Ó? Veja bem, vamos ver aqui o arquivo de dados do Excel. O arquivo de dados que eu vou trabalhar, pessoal, é esse arquivo aqui, ó. Esse aqui é o arquivo do Excel, onde eu vou extrair os dados para a gente poder estar fazendo essa análise aqui. Perfeito? Então, veja bem, são várias tabelas. Não é apenas uma tabela, não. São várias. Vendas, essa aqui, canal de vendas, uma tabela de clientes, uma tabela de clientes, uma tabela de unidade federativa da região lá de vendas, uma tabela com o nome dos vendedores, outra tabela com nome de produto. Então aqui vai ser a tabela de produtos, né, que vai ser vendido. Mais uma tabela de categoria. Essa tabela de categoria aqui é bem interessante. E mais uma tabela de metas. A gente tem uma tabela de metas aqui. Então, esse aqui são os dados. Qual que é a tabela principal? Qual que é a mais importante? É a tabela fato, né? A que começa com F. Então, no caso aqui, é a fato vendas. Ela é a principal, né? A fato vendas. E eu tenho também outra tabela fato, que é a fato metas. Então, eu tenho uma tabela de vendas e também uma tabela de metas, né? Então, o meu objetivo é o quê? É analisar essas vendas, analisar se a empresa atingiu a meta ou não, né? Eu criar ali um dashboard interativo demonstrando, né, essa caminhada aí dessa empresa. Perfeito? Esse é o nosso foco principal aqui, correto? Beleza. Então, vou lá no Power BI, né, e vou começar um projeto novo, uma coisa nova. Eu venho aqui em arquivo e vou dar aqui um relatório em branco. Relatório em branco. Abriu aqui, né, o dashboard, relatório em branco, e vamos começar o projeto aqui. Primeira parte é o quê? Eu vou fazer a importação de dados, né? Eu vou trazer aquela tabela do Excel aqui para dentro do Power BI, fazer a parte de importação de dados. Eu venho aqui em obter dados, passo o trabalho do Excel, né? Esse aqui é o arquivo, o relatório vendas, e vou clicar em abrir, né, o Power BI, ele faz uma leitura desse arquivo do Excel aí, ele lê os dados, né? Então vejam, lá no Excel era o quê? Várias abas, né? Aqui no Excel eram várias abas. Cada aba dessa é uma tabela. Então, quando vem no Power BI aqui, ó, cada um virou uma tabela. Cada um virou uma tabela. Tá vendo? Virou uma tabela. Eu vou fazer aqui uma pré-visualização, vou dar uma olhadinha se é isso que eu quero. Canal de vendas está aqui, categoria está aqui, clientes, produto, unidade federativa, vendedor, metas e vendas. Então, tá tudo aí o que eu quero. Eu vou sinalizar, né? Vou marcar que eu quero importar. Que nesse caso é tudo. Eu quero importar essa tabela, essa,
essa e essa, né? Todas as tabelas, né? Qual que é o próximo passo aqui? Ir no Power Query, né? Dar uma olhadinha se essas tabelas estão ok, né? Usar aquela questão de transformação de dados. Conferir se as tabelas elas estão ok, se requer algum tipo de correção. Então vem aqui, ó, transformar dados. Transformar dados. Vou entrar aqui agora Acabou? Agora que você lê para mim. dentro do Power Query. Perfeito? E vou começar, eu vou seguir uma ordem aqui. Eu vou pegar, vou seguir essa ordem aqui para ficar ok. Vamos fazer aquelas correções necessárias. Canal de vendas. Tá ok? Até então está ok, né? Eu tenho aqui o código do canal de vendas, eu tenho aqui o nome do canal de vendas, que é atacado e varejo. Esse é o canal de vendas, né? É uma boa prática, né, como eu tinha havia comentado, é uma boa prática transformar um código em texto, um CPF, um CNPJ, um código de produto, transformar isso aí em texto. Ele está aqui, ó, veja aqui, ó. Ele está como numérico, número inteiro. Eu vou transformar em texto. Vou clicar nesse um, 2, 3 e marcar texto e marcar aqui, adicionar uma nova etapa. Feito? Então, nessa tabela está ok. Na tabela de categoria, a mesma coisa. Vou vir aqui, texto, e vou marcar aqui, adicionar uma nova etapa. Clientes, a mesma coisa. Vou adicionar, né, transformar em texto, adicionar uma nova etapa. Lembrando que aqui, nessa tabela de clientes, eu tenho duas colunas para trabalhar. Essa daqui e essa código também. Então, vou vir aqui e vou transformar ela em texto. Produto, mesma coisa. Código de produto vai ser um texto. Adicionar uma nova etapa. Código da categoria também vou transformar em texto. Unidade federativa, texto. Vendedor, código do vendedor, texto. Uma nova etapa. F vendas. Olha aqui para vocês verem aqui. Olha a data. A data da venda, ela não veio como data, né? Por algum motivo, o Power BI, ele não identificou essa coluna como data. Eu vou transformar ela em data, né? Eu vou vir aqui nesse cantinho, do botãozinho do canto aqui, né? E selecionar que ela vai ser do tipo data. Pronto, adicionar uma nova etapa, ela veio aqui como data. E vou agora setar todo o restante. Código de produto, texto, código de cliente, texto. Preço de custo é um valor monetário, né, um valor financeiro. Eu vou chamar, eu vou trabalhar ele em decimal fixo, né? Decimal fixo aí é o valor ali monetário, financeiro, né? Preço unitário também, né? Eu vou transformar ele em decimal fixo. Quantidade, nesse caso, é inteiro mesmo. Eu não tenho meio produto, eu não tenho litragem, eu não tenho quilograma, então eu não vou transformar isso aqui em decimal, né? Eu não tenho meio produto, então é um valor inteiro mesmo. A situação, né, é uma tabela de vendas. Então eu vou ter situação que a venda é normal ou que a venda é cancelada. O N é de normal, o C é de cancelada, tá? Só que o que acontece? Não gostei. Eu não gostei de estar N. Eu queria a palavrinha normal. Como que eu posso mudar isso aqui? Eu posso, aqui no Power Query, fazer essa alteração. Botão direito, substituir valores, N. Quando for N, vai aparecer o quê? Normal, certo? E quando você substituir valores, quando você vai aparecer cancelada. Então, mesmo que a pessoa continue no Excel, né, colocando N ou C, eu já criei um processo aqui que transforma a norma, a venda em normal ou em uma venda cancelada. Tá bom? Eu já criei um processo para alterar isso aí. Código do canal de vendas, a mesma coisa. O código do canal de vendas aqui, ele é um valor texto.
Ele não é um numérico. Código do vendedor também ele vai ser texto. Vou aqui em metas. Metas. Né? A hora que eu coloquei meta, a mesma coisa. Jorge, Data, acho que aqui dá pra não passar. tem como data. Obrigada. Pessoal, vamos lá, dar atenção. Eu vou multar aqui a questão do mute, tá bom? Deixa eu só ver quem. Tá todo mundo aqui no mundo. Perfeito. Ótimo. Continuando. Aqui na tabela de metas, a mesma coisa acontece em metas. Olha aqui, ó, essa tabela aqui, essa coluna, ela não vem como data. Eu venho aqui e transformo ela em data. Adicionar uma nova etapa. Código do vendedor, a mesma coisa, ela tem que ser texto, né? E aqui, né, a meta de vendas é um valor monetário, é um valor financeiro. Então, vou marcar ela como o quê? Como decimal fixo. Então, o tratamento de dados está o quê? Então, a questão de tratamento de dados do Power Query, para esse projetinho, ele está ok. Ele está ok. Perfeito? Vou aqui agora no botão fechar e aplicar, né? Vou fechar o Power Query e aplicar as alterações que eu fiz ali, né? Carregando os dados. Carregando os dados aí. Então, fechou. Finalizamos aí a carga de dados. Então tá aqui, ó, os dados foram importados aqui. Perfeito? Então, antes de eu criar a parte visual, eu vou fazer o que agora? Eu vou criar os cálculos matemáticos, as medidas, né? Os indicadores, né? Seguindo a sequência, né? Qual que é a sequência aqui? Primeiro, a gente faz a importação dos dados, não é isso? É o que eu fiz ali. Eu fiz a importação dos dados. Segundo, eu fiz aqui, né, o tratamento dos dados. Eu fiz aquelas correções ali, né, na parte do Power Query. Três, eu fiz a carga dos dados. Tá pronto. Eu vou agora para o passo 4, que é fazer os cálculos, né? Fazer os cálculos matemáticos, fazer as fórmulas DAX, né? Calcular ali o que é necessário. E somente na parte 5 eu vou criar a parte visual, né? É criar o dashboard. A parte visual, ela fica lá na parte 5. Perfeito? Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte: aqui no cantinho, eu consigo ver as minhas tabelas, né? Eu consigo ver direitinho no cantinho aqui as minhas tabelas. Se eu vier nesse botãozinho aqui do lado esquerdo, onde tem uma tabelinha desenhada, eu consigo visualizar ali, né, as tabelas importadas. Consigo ver, clicar nela aqui no cantinho e ela aparecer aqui. Consigo ver a tabela de clientes, produto, unidade federativa, vendedor, metas, vendas. Consigo ver tudo aqui, correto? Perfeito. Eu vou criar o quê? É uma boa prática criar uma tabela separada para as medidas. Para lembrar isso aí, eu crio uma tabelinha separada para medidas. Os cálculos matemáticos eu faço numa tabela separada. Como que eu faço isso? Página inicial, né? No botão página inicial, e vou vir aqui em inserir dados. Esse inserir dados permite criar uma tabela vazia para que eu possa, na tabela, guardar ali, né, as medidas. Eu vou vir aqui em inserir dados, ela vai se chamar medidas. Medidas. Opa. Medidas. Eu vou aqui embaixo o nome dela. Medidas. E vou clicar em carregar. Então, eu fiz a carga dos dados aqui, né? Ela apareceu aqui, os dados aqui, as medidas aqui, correto? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a criar os cálculos matemáticos necessários, tá? Vamos analisar aqui as tabelas? Vamos analisar aqui as tabelas. Onde eu vou criar cálculo matemático? É na tabela fato, né, pessoal? É na tabela fato. Não é na tabela não é na tabela de mérito também eu posso criar, né? Mas grande parte dos cálculos
eles vão ser feitos aqui na tabela fato. Na tabela fato. Perfeito? Seguinte, eu quero mostrar, o foco hoje é a gente ver essa forma nova de agregação interativa. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o preço de custo e a quantidade. Eu tenho o preço unitário e a quantidade. Eu tenho que criar uma coluna aqui do lado. Eu tenho que fazer o quê? Eu quero saber o total do custo, o total da venda. Eu tenho que multiplicar isso vezes isso para chegar no total da venda, né? A quantidade vezes o custo para chegar no total do custo. Eu tenho que criar uma coluna calculada aqui do lado, tá? Eu vou mostrar que em algumas situações não tem que criar essa coluna. Não tem que criar essa coluna. Vou mostrar isso aí, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou criar a primeira coluna. Vou vir aqui, nova coluna, né? Nova coluna. Ele vai me abrir aqui uma barra de fórmula e eu vou colocar. A primeira que eu vou colocar é o total da venda. Total, né? Abriu aqui a barra de fórmula, né? Total da venda é igual que a quantidade vezes o valor da venda. Quantidade, né? Preço unitário, que chama, né? Preço unitário. Então, quando eu fiz esse cálculo matemático aqui, ó, vou colocar ele grandão no Notepad para a gente entender ele, né? Esse cálculo aqui, o que que eu fiz aqui? Eu estou multiplicando a quantidade de produtos vezes o preço unitário. Eu vou chegar ao quê? Né? No total de cada venda. Cada linha vai ter um resultado ali. Perfeito? Então, dei um enter aqui, criou aqui no cantinho a coluna total da venda. Eu vou criar agora uma outra coluna, né? O total do custo, que é o quê? A quantidade vezes o preço de custo. Quantidade vezes preço de custo. Nova coluna. Opa, cliquei fora, vou de novo, nova coluna. Aqui, ó, veja bem, eu cliquei duas vezes aqui ele ficou duas colunas, tá vendo? Eu tenho que voltar na anterior aqui, ó. Na anterior, né? Vai se chamar total do custo. O total do custo é o quê? Ele é a quantidade vezes o preço de custo, vezes o preço de custo. Correto? Então, eu tenho aqui o total da venda, o total do custo. Se eu tenho o que eu vendi e quanto eu gastei, que é o custo, eu vou conseguir calcular o lucro, né? O que que é o lucro? É a venda menos o custo. Então, nova coluna vai se chamar lucro. Lucro da venda. O lucro da venda vai ser o quê? Ele vai ser o total da venda, não é isso? Menos o total do custo. O total da venda menos o total do custo. Então, eu já consigo calcular aqui, né? Quanto vai ser meu preço de venda, qual é o meu preço de custo e qual que é o meu lucro em cima de cada venda. Se eu somar essa coluna, eu chego no quê? No total vendido. Se eu somar essa coluna, eu vou chegar aonde? No total do custo. Se eu somar essa coluna, eu vou chegar no total do lucro da empresa. Certo? Vou criar uma medida, né, para chegar nesse resultado aí, tá? Isso, gente, de uma forma normal, né? De forma normal. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como a gente vai chegar nisso de outra forma, usando uma forma de agregação interativa, tá? Uma forma de agregação interativa. Então, eu vou somar essa coluna aqui, ó. Vou somar essa coluna, né? Eu vou criar, no caso, uma medida. Eu venho aqui em medidas e vou no botão nova medida, tá? A medida um.
0,1 vai ser o total da venda, que é a soma da coluna total venda. Eu somar essa coluna, eu vou chegar ali no total da venda, né? É uma medida. Então, quando eu crio uma medida, o valor não aparece de forma imediata, né? Ele não aparece. Eu vou chamar aqui, né, um cartão e dentro desse cartão eu vou colocar ali a medida. Vou colocar ali a medida, né? Que vai ser a medida que é total venda. Eu vou ter o resultado. Então, eu vendi 5,23 milhões. O total da venda. Vamos pegar agora o total do custo. O que é o total do custo? É somar essa coluna aqui de custo. É somar, né, a coluna de custo. Somar essa coluna. Então, vamos lá. Medidas, nova medida, vai ser medida 02, tá? 02 é o nome da medida. Ela vai ser o total do custo. Total do custo, que é igual ao quê? A soma da coluna total custo. Certo? Então, essa aqui é a fórmula, né, pessoal? Só relembrando aqui, olha aqui, o que eu quero que a gente entenda daqui a pouquinho é isso aqui mesmo, ó. Essa aqui é a fórmula. Olha aqui, ó. Né? Total do custo é o nome da medida. Para somar uma coluna, eu uso o quê? Eu uso o SUM. Então, o SUM é o soma, né? Que no Power BI, ele está em inglês ainda. O SUM, ele é a soma. É somar aquela coluna ali de custo. É somar essa coluna de custo. Perfeito? Ótimo. Então, vim aqui, somei, dei o Enter, vou lá na parte visual, vou chamar um outro cartão e colocar aqui o custo, total do custo. E a próxima aqui, pessoal, é o lucro. É pegar o lucro, né? Eu teria o lucro da venda. O lucro da venda, entendeu? O lucro da venda. Como é que é o lucro da venda? Vai ser assim, ó. Medida, nova medida. O que é o lucro, pessoal? É o total da venda menos o total do custo, não é? Então, o lucro vai ser o quê? Aí eu vou calcular duas medidas, né? Vai ser o total da venda menos o total do custo. Então, facilzinho aqui, nós criamos aqui, né? Essa questão aqui, perfeito? Vou pegar aqui a medida, ó, é 0,3 lucro, né, pessoal? Para ficar ordenado, né? Para ficar ordenado. 0,3 traço lucro, para ficar ordenado. Perfeito? Ok, então, o lucro. Perfeito. Então, eu sei quanto que eu vendi, eu sei quanto que eu gastei e meu lucro está aqui. Aonde eu quero chegar? Veja bem, como que eu somei essa coluna? Como é que eu somei essa coluna? Foi assim, ó, né? A soma da coluna foi aqui, ó, né? Eu usei o SUM. Então, o SUM, ele é uma fórmula onde eu somo uma coluna. Então, esse SUM aqui é só uma coluna. Eu só consigo somar uma coluna inteira. Então, aqui, ó, estão vendo? Eu estou somando qual coluna? Eu estou somando essa coluna aqui, né? Essa coluna aqui, ó, de vendas. Eu estou somando essa coluna aqui, ó. Essa coluna. Ou seja, quando eu não uso uma forma de agregação interativa, é só uma única coluna. Agora, pessoal, quando eu posso fazer isso aqui, ó, vejam bem, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso usar uma fórmula onde eu posso usar mais de uma coluna. Eu posso usar mais de uma coluna. Eu vou usar uma forma de agregação interativa. Qual que é a diferença? É a letra X. Como assim letra X? É assim, ó. 0,4. Eu vou colocar aqui, ó. 0,4. Vou chamar esse 0,4 de faturamento.
faturamento. Eu vou usar o SAM e agora o X, SAM X. O que o SAM X é? Eu posso usar mais de uma coluna na fórmula. Eu posso usar na fórmula mais de uma coluna. Essa que é a vantagem de usar essa letrinha X aqui, ó. Essa letrinha X aqui, quando você coloca ela, esse X aqui, ó, permite eu trabalhar em mais de uma coluna. Em mais de uma coluna. Então tá aqui, ó, San X. Ele tá San X que fala, né? Ele me ensinando. Primeiro eu aponto a tabela. Depois eu aponto a expressão matemática. Qual que é a tabela? A tabela é a tabela de vendas. Então eu quero fazer um cálculo na tabela de vendas. Veja bem, pessoal, sabe o que eu quero mostrar para vocês? Eu consigo chegar no faturamento sem criar, sem fazer a multiplicação lá por coluna. Eu vou fazer aqui a multiplicação. Eu vou colocar assim, ó. Vendas vai ser a quantidade vezes o preço unitário. Ou seja, em uma única fórmula, ele vai multiplicar a quantidade vezes o preço e depois somar. E depois somar. Olha para vocês verem. Como que eu fiz anteriormente? Eu criei uma coluna de total da venda, que foi o quê? Eu peguei a quantidade aqui e multipliquei por aqui. Aí chegou nisso aqui, total da venda. E depois eu somei isso aqui. Depois eu somei. Ou seja, com a agregação interativa, eu não era necessário fazer essa coluna aqui, não. Eu ia economizar de fazer essa coluna aqui. Porque numa fórmula só eu consigo fazer a multiplicação e depois a soma. Então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele faz o que aqui, ó? Nessa fórmula aqui de agregação interativa, deixa eu pegar ela de novo lá no Power BI, para a gente poder ver ela. Olha aqui, ó. Nessa fórmula aqui, quando você usa esse x, olha aqui a diferença. Olha a diferença de uma para outra. Aqui era só sum. Eu só podia somar uma única coluna. Eu não podia misturar as colunas. Quando eu coloco o X, eu posso fazer o quê? Mais de uma coluna. Eu falei com ele que eu queria, lá na Fato Vendas, que ele multiplicasse a quantidade vezes o preço unitário e depois somasse. Eu economizei a criação de uma coluna. Ô Fabrício, mas por quê? Qual que é a vantagem disso? Gente, veja bem, olha o que acontece. Esse trabalho aqui, ele é educacional, ele é de aprendizado, ele é educacional, entendeu? Então, o que acontece? Essa tabela aqui de vendas é uma tabela pequena, é uma tabela pequena, ela tem quantas linhas aqui, não sei, deve ter, ela tem 14 mil linhas. Ela tem 14 mil linhas. Gente, lá na sua empresa pode ser 1 milhão de linhas. Pode ser 10 milhões de linhas. Imagina no banco de dados da empresa, no arquivo do Power BI, eu ter 10 milhões de valores desnecessários. Eu não tinha que ter calculado aqueles 10 mil valores, não. Vai deixar a coisa lenta, o projeto lento. Eu podia criar uma fórmula só e não ter criado total venda, não ter criado custo, não ter criado lucro. E não ter criado lucro. Porque o que acontece? Eu ia fazer tudo junto aqui, ó. Eu ia mandar ele multiplicar o custo vezes a quantidade e depois já somar. Que é quem? Que é essa forma de agregação interativa. Essa forma de agregação interativa que eu estou mostrando, ela permite isso. Ela permite você usar mais de uma coluna, duas ou três colunas. Olha para vocês verem aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Esse aqui é o total venda, que foi o quê? Essa daqui, eu somei coluna total venda. Olha para vocês verem agora que a faturamento, ela é o total venda, é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui um cartão,
e vou pôr aqui faturamento, ó. Faturamento. Olha aqui. O resultado é o mesmo, só que eu calculei de forma diferente. Aqui eu usei uma agregação interativa, aqui não. Eu criei uma coluna para depois somar aquela coluna. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Se você tiver uma situação de fazer um cálculo matemático que tem que somar duas colunas, é agregação interativa. É agregação interativa, que é o quê? Que é usar essa letra X aqui na sua fórmula. Gente, não é só o soma, não. Não é só o soma. Pode ser o soma, pode ser a média, que aqui é a average. Average é a média de uma única coluna. Única coluna. Eu tenho também o average X. Average X, né? E o average X é? Ele vai ser a média de mais de uma coluna. Mais de uma coluna. Então, esse X aqui seria isso. Seria você ter ali, né, mais de uma coluna. A verede X. Max. O que é o max? Eu pego o maior valor de uma coluna. Valor de uma coluna. É o max. Né? Eu tenho o max X. Aí fica 2x, né? Que seria o quê? Eu trabalhar com mais de uma coluna. Mais de uma coluna. Eu trabalhar mais de uma coluna. Então, o que acontece? Isso que é uma agregação interativa. Se você olhar a documentação da Microsoft, vou pegar aqui a documentação da Microsoft. Vou pegar aqui, ó, fórmulas, fórmulas, ó, Power BI, melhor, né? Power BI, dados, fórmulas de agregação, fórmulas de agregação interativa. Interativa. Tá? Vou pegar aqui, ó. Agregações interativas. Vou tentar achar aqui, ó. O mesmo material aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Funções de agregação. Então ele fala que agregação é o quê? É você tirar uma média, você contar, você ali, né, somar, somar. Olha aqui, ó, tá as duas, olha. O sum e o sum x. O sum é uma única coluna, só tem uma coluna. E o Sanx, eu posso trabalhar com mais de uma coluna. Perfeito? Olha aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Min. O que é o min? Ele pega o menor valor de uma coluna. Ele pega o menor valor de uma coluna. E o min x? Ele pega o menor valor de uma ou mais colunas. Eu posso fazer vários cálculos em várias colunas. Essa que é a agregação interativa, tá? E se você aprofundar mais, você vai fazer mais coisas ainda. Porque veja bem, olha o que aconteceu aqui. Quando eu vim aqui criar uma soma interativa, ou de novo aqui, para vocês verem aqui, ó, nova medida, mais uma, ó, 0,6. Soma, vou pôr faturamento 2. Para vocês entenderem. Faturamento 2, né? É o SAM X. Olha aqui, ele pergunta qual que é a tabela. Qual que é a tabela? Ou seja, eu só consigo usar essa agregação interativa até então, usando o quê, pessoal? Tem que ser da mesma tabela, né? A gente pensa assim, da mesma tabela. Então, é só da tabela de vendas. Tabela de vendas. Ah, Fabrício, você quer chegar aonde? Eu posso chamar de outra tabela ainda, gente. De outra tabela. Outra tabela. Como assim, Fabrício? Olha aqui, ó. Eu quero somar aqui. Fazer um exemplo, só um exemplo fictício. Eu quero um dado aqui dessa tabela que vai ser o total da venda. Preço unitário.
vezes aqui eu chamaria lá, né, eu chamaria dados, né, da mesma tabela. Tem uma função chamada related. Related. O que é o related? Eu posso chamar de outra tabela. Eu posso chamar de outra tabela ainda. Só que eu tenho que ter relacionamento. Tá? O related, eu posso invocar uma coluna de outra tabela. Tá? Eu não vou entrar em detalhe no related agora, por quê? Porque aqui não faz sentido. Né? Eu teria que pegar uma situação que faz sentido. Mas eu ainda posso ainda pegar, se eu quiser, de outra tabela. De outra tabela. Perfeito? Então, isso que é agregação interativa. Você usar uma fórmula onde você pode usar mais de uma coluna diante da tabela. E até então, nós não tínhamos visto isso. Era só de uma única coluna. Perfeito? Então, bacana. Então vamos dar continuidade no projeto. Total da venda está aqui. Faturamento está aqui. O lucro está aqui. Outra coisa, aqui não tem uma meta de vendas? Né? A gente tem uma tabela de meta. Eu tenho aqui uma tabelinha de meta de venda, ó, meta vendas. Ela está aqui, ó. Metas. Eu também tenho que somar essa meta. Tem que saber qual que é essa meta de vendas também. Eu vou somar ela. Nesse caso aqui, pessoal, é uma única coluna. Eu não tenho nem como utilizar uma agregação interativa. Não tem nem como utilizar. É uma soma normal mesmo, tá? Então, vem aqui em medidas, nova medida, vai ser a medida 7. A 7 vai ser a medida aqui de total metas, né? Total das metas, que vai ser o quê? A soma, que é o sum, da coluna F metas, né? Da meta do vendedor, meta vendas. Então, fiz aqui, né? Vou para a parte visual e vou agora colocar ali, né, um cartão e colocar ali a meta. Então, essa aqui é a meta, ou seja, bateu a meta. Concordam? A minha meta é 4,54 milhões. Essa é a minha meta. E eu já vendi o quê? 5,23 milhões. Né? Então, ou seja, eu bati a meta ali. Então, vamos ver o que mais que é necessário para fazer esse dashboard aqui. O que mais que eu tenho para ser feito aqui? Eu acho que é isso, pessoal. Vou analisar aqui os dados. Olha, é eu saber o total da venda, né? Ah, tá. Eu fiz só o total do faturamento usando a agregação interativa. Eu vou calcular agora o total do custo usando uma agregação interativa, tá? Vou vir aqui em medidas, nova medida, vai ser medida 8. Eu vou colocar custo interativo. Custo interativo. Ele vai ser o SAM X, o agregação interativa, tem um X. De qual tabela? Da tabela F vendas. Da tabela F vendas. Qual que vai ser a expressão? A expressão vai ser, né, a quantidade vezes o quem? Vezes o preço de custo. Ou seja, ele vai multiplicar linha por linha e depois ele vai somar tudo. Ele vai multiplicar linha por linha, né? Ele vai vir aqui da seguinte forma, pessoal. O que ele vai fazer aqui? Vai vir aqui linha por linha. Ó, isso vezes isso. Isso vezes isso. Linha um, linha 2, linha 3, linha 4. Ele vai multiplicar linha por linha e depois ele vai somar o resultado numa única forma, tá? Então, o total, o custo interativo. E vou chegar agora no lucro interativo, hein? O lucro interativo. Olha aqui, ó. Medidas, nova medida. Vai ter como fazer aqui? Vamos pensar. Acho que vai ter como, hein? Vamos lá. 09, 09, lucro interativo vai ser, né? E que ele vai ser aqui? O lucro interativo, pessoal, aqui no caso, como não é uma soma de coluna, né? Ele não vai fazer sentido. Ele vai ser o normal mesmo aqui, né? Ele vai ser aqui
a medida faturamento, que foi feito de forma interativa, menos, né, o custo interativo. Aí eu vou chegar no custo ali, é aqui que foi normal, não usou nenhuma agregação interativa, não. Feito? Ótimo. Então agora eu vou começar a criar a parte visual, né? O nosso objetivo é chegar nisso aqui, ó. Esse é o nosso objetivo, é criar essa aparência visual aqui. Correto? Então vamos lá. Eu vou deixar essa aba aqui com os valores, essa aba com os valores aqui, né? Eu vou deixar essa aba aqui, só para mim não perder. Vou abrir uma nova aba aqui, uma aba em branco, né? Uma página em branco, e vou começar a criar aqui as partes visuais. Primeira coisa, eu vou inserir aí a logomarca, né? Eu vou inserir a logomarca. Inserir imagem, né? No caso, é a logomarca da minha empresa ali. Você pode pôr a logomarca que você quiser lá no seu dia a dia lá, tá bom, pessoal? Coloquei a logomarca aqui, ela veio para cá. Ela veio para cá, tá aí a logomarca, tá? Aqui do lado eu vou colocar um retângulo amarelo, vai colocar o título do dashboard, um retângulo amarelo. Inserir formas retângulo. Vou colocar o danado aqui. Vou pôr amarelo, vou pôr azul, vou pôr amarelo, né? Eu vim aqui em estilo e vou trocar ele aqui para amarelo, certo? Aqui, ó. Vou olhar o meu objetivo, é esse aqui, ó. Aí falta agora colocar esse texto. Relatório vendas. Eu vou vir aqui e eu posso tanto digitar diretamente aqui, pessoal, como colocar uma caixinha de texto, tá? Se quiser colocar diretamente no retângulo, é só vir aqui, ó, no retângulo, em estilo, tem aqui texto, ó. Estilo tem aqui texto. Eu habilito a chavinha do texto e vou colocar o texto aqui. Relatório vendas. Ficou pequenininho. Vou pôr aqui bem grandão, 34. Maior, 39. Tá bom. E negrito. Fechou. Então tá aí, ó. Já coloquei ali, né? Já coloquei ali a parte superior. Correto? A parte superior. Aqui embaixo eu vou colocar as informações principais do dashboard. As principais informações. Que no caso são os cartões, né? São os cartões, né? Então você vai ver que eu fiz aqui da seguinte forma, ó. O faturamento é o primeiro, o custo, né? É o segundo, tá vendo? Eu coloquei aqui as principais informações. Eu fiz um retângulozinho amarelo para dividir o título dos cartões, tá? Então eu vou lá, vou chegar aqui, inserir forma, retângulozinho, vou colocar ele aqui e esticar ele bem grandão. Vou ficar bem fininho aqui e vou colocar ele na cor amarela também. E agora eu vou colocar um cartão, que é esse visual aqui, ó. Visual de cartão. Coloquei o visual de cartão. Opa, de cartão aqui. E vou colocar a medida mais importante. A medida mais importante para uma empresa é o total vendido, né, pessoal? O total vendido, ele é a informação mais importante da empresa. Vou pegar aqui o total vendas e vou colocar aqui 5,23 milhões, né? Vou vir na formatação. Vou tirar esse valor pequeno aqui embaixo, né? Que é o rótulo da categoria. Não quero ele. Eu quero um título. Eu vou em geral, eu vou habilitar o título e colocar o título aqui. Vai ser faturamento. Faturamento. Vou centralizar. A tela de fundo é na cor amarela e a cor do texto na letra branca. Perfeito? Ótimo, ótimo, ótimo. Vou aumentar um pouquinho esse texto. Eu acho que vai ficar melhor
preto, viu? Mas destacou melhor. Vou vir na formatação de novo e colocar um contorno, né? Ele está sem contorno aqui, ó. Ele tá solto, sem contorno. Eu venho na formatação, geral, efeitos, fronteira visual e sombra. Então, criei ali uma fronteira visual e criei ele também uma sombra. Então, tá aí, né, o cartão de faturamento. Vou criar um outro cartão, né? Eu acho que é o seguinte: a informação mais importante é o faturamento. O custo da empresa também é importante. E o lucro também é importante. Então, eu acho que aqui vai ser faturamento, né? Depois o custo e depois o lucro. Ficou muito grande aqui, ó. Esse negócio tem que diminuir. Ficou muito grande isso aqui, ó. Não vai caber todo mundo aí, não. Vou reduzir aqui o valor do balão. Vou pôr ele como 36. Tá aqui, ó. Perfeito. Faturamento. Aí vou colocar um outro cartão. E esse cartão vai ser o total do custo. Eu vou pegar o custo lá da Interativa. E o custo da Interativa. Vou passar a formatação desse para cá. Cliquei aqui, bem aqui no pincel de formatação e passo ele para cá. Venho aqui agora e põe só o título, né? Que é o total do custo. Total do custo. Ok, tá aqui. Faturamento, total do custo. Eles podem ficar bem menor aqui, né, pessoal? Senão não vai encaixar todo mundo depois ali, não, né? Pronto. E agora, mais um, que é o lucro, né? O lucro. Esse aqui é o lucro. Eu vou passar a formatação daqui para cá. É clicar, pincel de formatação e clicar aqui. E vem aqui no título e vou colocar o título que é o lucro. Perfeito? Uh, aí. Faturamento, custo e lucro. E vou agora, pessoal, eu tenho que usar um gráfico, um indicador, né? Para analisar se eu bati meta ou não. Tá? Eu quero analisar se eu bati meta ou não. Eu vou usar esse gráfico aqui, o velocímetro, que é o indicador. Ele é utilizado para, né, para saber se eu bati meta ou não. Vamos lá. Eu tenho o total da meta? Tenho. Eu tenho o total da meta. Eu tenho o total da venda? Também tenho. Então vai ser assim, ó. Em valor é o total da venda e em destino é aonde eu quero chegar é o total. Em valor é o total da venda, desculpa. E em destino é o total da meta. É o total da meta. Então eu vim aqui o total da meta é em destino. Ele montou aqui, ó, olha lá, ele montou ó lá, né? A meta é esse tracinho e eu bati a meta. Eu tenho só que acertar ele, né? Tem que acertar ele para ele encaixar aqui. Tem que formatar ele aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Na formatação, eu vou tirar esse rótulo de dados, pronto, e vou reduzir o título. Pegar a formatação daqui e passar para cá e reduzir um pouquinho esse título, né? Meta vendas. Vamos colocar só assim, ó, meta vendas. Então tá aí, ó, prontinho. A meta, eu vendi 5,23 milhões. A minha meta era 4,54, ou seja, eu bati a meta de vendas, tá? Então eu bati aqui a meta de vendas, tá? Eu vou pegar com o Shift, pegar todo mundo aqui, vou selecionar eles, vou vir aqui na e ele não vai aceitar porque são gráficos diferentes. Vai aceitar só esses três aqui, ó. Isso é diferente. Propriedades, a largura aqui vai ser 270, tá? Só para a gente poder encaixar. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar aqui um pouquinho, aqui, aqui,
aqui e tá aí, ó. Então tá aí, ó. Faturamento, o custo, o lucro e se eu bati meta ou não, né? Se eu bati meta ou não. Perfeito? Ótimo. Vou criar agora esses segmentadores aqui do lado, ó, de categoria de vendedor, tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui esse segmentador aqui, colocar ele aqui e ele vai ser o segmentador de, deixa eu ver aqui o que ele está fazendo aqui, é o segmentador de categoria. Categoria. Então eu vou vir aqui na dimensão categoria e vou arrastar ele para lá, o nome da categoria. Estão vendo? Vou vir na formatação, vou tirar o cabeçalho e vou colocar um título para ele, que é o título da categoria. Categoria. Centralizar, colocar o fundo ali amarelo e o texto preto. Fechou? Vem aqui na parte de formatação, né, em efeitos, e faça a mesma coisa. Uma fronteira visual, que é o contorno, e uma sombra. Não tá aí. Categoria tá pronto. Olha aqui. Né? Isso aqui é de tudo. Eu quero só de alimentos. Tá aqui. Só de bebidas. Só material de limpeza. Eu consigo separar aqui, né? Filtrar, né? E o segundo menu aqui é o nome do vendedor, né? O segundo menu aqui é o nome do vendedor, entendeu? Então, vou lá. Vou pegar aqui, vou colocar aqui o segmentador novamente. Vou colocar aqui, colocar até o final e eu vou em vendedor, nome vendedor. Como as formatações são quase iguais, vou pegar daqui, pegar o pincel e passar para baixo, né? E passar para baixo aqui e pôr o título, que é o título vendedor. Vendedor. Perfeito? Ótimo. Então a Fabiana vendeu isso aí, o Bruno vendeu isso aqui. Então, vendo? Leonardo, eu consigo selecionar um vendedor e ver quanto foi que esse vendedor vendeu. Quanto foi que esse vendedor vendeu? Posso selecionar um vendedor, né, e filtrar por vendedor e filtrar também por categoria. Eu vou criar aqui um gráfico de pizza para saber a participação de categoria. O que vendeu mais? Foi mais alimentos? Foi mais bebida? Foi mais material de limpeza? Né? Vou fazer esse segmentador aqui. Então, vou vir aqui, ó, pegar o gráfico de pizza ou de rosca, eu vou usar o de rosca, e vou fazer ele. Né? Com o que eu vou usar? Em legenda, eu vou usar o que eu quero separar, tá? Fala, meu amigo Igor. Diga lá. Porque no vendedor ele tá um em branco, Boa, boa. Veja bem, primeiro lá. vamos analisar os dados? Vamos analisar os dados para a gente chegar nisso aí? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui em vendas. Vamos pegar aqui onde tem um vendedor, que é aqui, ó. Código do vendedor, certo? Tem situação, Igor, que não tem vendedor. Tem situação aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, 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 aqui. Tem vendas que ela foi efetuada sem vendedor. Entende? Às vezes foi o diretor que vendeu, às vezes foi ali, vendeu pela internet. Então, o que acontece? Quando aparece aqui em branco, são vendas que não teve vendedor. Então, olha aqui, ó, teve quase 600 mil de venda sem vendedor. Ou seja, entendeu? Eu tenho vendas que não teve a participação do vendedor. É isso aí, beleza? Fechou. Então, em legenda aqui, eu vou colocar o nome da categoria e em valores eu vou colocar o quê? O total venda. Eu vou chegar aqui nessa separação. Eu vou chegar aqui nessa separação. Bebidas
material de limpeza e alimentos. Peguei o pincel, passei o pincel para cá, tá? Vou reduzir um pouquinho o tamanho daquele título, ficou muito grande aquele título. Vou pegar aqui só, vou chamar só de share categoria. Share categoria. Categoria. Share categoria. Certo? Eu vou tirar aqui a legenda e colocar aqui os valores. Eu vou vir aqui em visual e vou tirar a legenda e vou habilitar aqui, né, o rótulo de dados. Ele já está até habilitado aqui, cara. Rótulo de detalhe está habilitado. Conteúdo, categoria e percentual do total. Categoria e percentual do total. Ah, ele não está aparecendo. Ah, tá, aqui está muito pequeno. Valores 15, pronto, apareceu. 8, pronto, apareceu. Então tá aí a participação por categoria, né? Então das nossas vendas, 12% é alimento, 25% é material de limpeza e as bebidas é quase 60%. Então tá bebendo muito, né? Esse é o share da categoria. E eu vou criar mais um outro aqui embaixo, que é o share de produto, não é isso? Share de produto é um share de produto. Mesma coisa. Vou chamar o gráfico de rosca, vou colocar ele aqui no gráfico de rosca e vou colocar legenda, a mesma coisa da legenda, né? Vai ser o nome do produto. Então vai ser nome do produtor. Produtor. E em valores, o total venda. Eu vou ter ali, né, a participação de produto. Vou pegar aqui, pegar o pincel e passar para cá. E aqui no título vai ser share produto. Share produto. Prontinho. É a participação de cada produto. Olha aqui, ó. Sabão, suco, água mineral, né? Então, a gente acha que foi bebida, não foi não, né, pessoal? Foi água mineral, que foi o mais vendido, né? Feijão, detergente, arroz. É a participação por produto. Correto? O próximo aqui, eu vou criar uma evolução de vendas. Uma evolução de vendas mês a mês. Eu quero saber como é que foi a minha evolução de vendas mês a mês aí, né, da minha empresa. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Eu vou chamar esse gráfico aqui de base, vou colocar ele aqui. Deixa eu reduzir isso aqui para ele ganhar mais espaço. No X eu ponho a data. Aonde eu tenho data? Na Fato Vendas. Então aqui vai ser data, né? Eixo X. E no Y eu vou colocar quem? O faturamento. Ele vai montar o gráfico. Montou. Ele montou por ano. Eu não quero por ano. Eu não quero por trimestre. Eu quero por mês. Tá aí, ó. Montou por mês. Como é que foi a minha evolução de vendas? Eu venho na formatação e vou habilitar o rótulo de dados para aparecer os valores. Vou pegar esse gráfico aqui, pincel e passar para cá. Então aqui eu tenho a venda mês a mês, né? Foi a evolução de vendas mês a mês. E para finalizar, eu vou criar um share, uma participação por vendedor. Quero saber qual que é o meu melhor vendedor. De forma visual, eu quero identificar qual que é o meu melhor vendedor. O meu melhor vendedor, ele vai ser o quê? Eu vou usar esse gráfico aqui, ó. Vai Trimap. Trimap. Cliquei nele aqui. Categoria vai ser o nome do vendedor, que é o que eu quero analisar aqui agora. Em categoria é o nome do vendedor. Em valores, é o valor vendido, que é o total venda. Opa, errei, ó. Categoria, não, é nome do vendedor. Errei aqui, né? É vendedor. Onde está vendedor aqui, ó? Aqui, ó. Fiquei errado. Agora ficou separado certo.
Então, o meu melhor vendedor é o que está com o maior quadrado. Então, meu maior vendedor é o Leonardo. Ele é o meu melhor, é o que mais vendeu na empresa. Eu venho na formatação e vou habilitar o rota de dados. E agora apareceu o valor aí. Apareceu o valor. Pessoal, a parte visual eu criei mais rápido, né? Eu criei mais rápido porque a gente já viu essa parte visual várias vezes. E nós já criamos essa parte visual aí várias vezes, né? O nosso foco hoje aqui era entender essa agregação interativa. O foco da aula hoje era esse X aqui, é entender ele, entendeu? Entender como que eu posso trabalhar numa forma onde eu posso usar mais de uma coluna. Mais de uma coluna. Então, o que acontece? Agregação, somar é agregação. Média é agregação. Pegar o maior valor é agregação. Isso é agregação. Perfeito? Isso é agregação. E o que que é ser interativa? Podemos, pode sim, pode adicionar uma pergunta do Thierry aqui, a gente pode adicionar uma meta. O negócio, Thierry, que esses dados aqui, a meta não, ela não é por vendedor, é uma meta por mês. Então eu não consigo ter uma porcentagem muito exata por vendedor, entendeu? Eu não consigo ter uma meta por vendedor. Mas o foco hoje é entender a agregação interativa. Esse dashboard em questão, a gente já fez ele várias vezes aí com vocês aqui, tá? Como é comum, eu vou publicar esse dashboard aqui agora. Eu vou pagar a página um, que eu não quero ela, né? Essa página um foi só para montar ali as fórmulas. Eu vou aqui agora no botão publicar. Vou mandar o dashboard aí, né? Publicar o dashboard aí na internet. Publicar, ele pede para salvar. Salvou, ele está publicando lá na parte interna do Power BI, que é o Power BI Serviço, né? Ah, eu não salvei ainda, né? Dash, vendas, tem que salvar, né? Não publica. Salvei, vai ser aqui no meu workspace mesmo. Eu vou selecionar, perfeito. Está publicando, publicou. Vou agora entrar na parte interna do Power BI, na parte web, né? Vou vir aqui em Power BI, Power BI, perfeito. Vou vir aqui, né, no site principal do Power BI. Vou entrar com a minha conta, né, do que eu criei ali na parte web. A gente tem a aula só de criação de conta. Vou entrar aqui na criação da conta, lá no caso, no acesso, né, direto. Estou entrando com a minha senha. Perfeito. Né? Ele pede uma autenticação de dois fatores. Eu vou autenticar aqui agora no telefone celular. Né? Ele mandou aqui que é um código, né? Que é um código. O código é o 27. Vou entrar com o 27 aqui. Digitei e aprovei. Aprovei o telefone celular. Eu estou entrando aqui agora dentro da parte web. Para ele poder visualizar, né, o dashboard, né? Visualizar a publicação. Entrei na parte web, que é a parte internet, a parte que eu publico, né, os dashboards, para poder compartilhar com outra pessoa. Perfeito? Eu vou vir aqui em meu workspace e vou ordenar pela data. Olha aqui, ó, pela data. Tá aqui, ó. Dash vendas. Dia 3, 21:10. Bateu. Não é? Agora não é 21h10, é 21:12. Bateu. Aqui eu tenho, né, o dashboard que eu criei e publiquei na internet. Eu vou agora mandar para vocês esse dashboard aí, ó. Arquivo, inserir relatório, publicar na web público, né? Mandei publicar, continuar, publicou,
gerou um link de acesso, gerou um link de acesso. Vou mandar aqui nos grupos. Estou mandando esse grupo aqui, ó. Esse grupo que é o principal, né, do presencial. E para quem está na mentoria, né, é o 04, né? É o 04. Então, vocês podem clicar no link que eu mandei, já vão acessar agora aí, já vão acessar agora aí o dashboard. Perfeito, meus amigos? Então, o ponto de atenção hoje, né, para poder estudar amanhã e revisar, é isso aqui, ó. É treinar isso aí, ó, agregação interativa, né? Então, finalizou aqui, eu vou gravar a aula e vou colocar na área de alunos, né? Eles vão acessar isso aí e praticar essa agregação interativa. Dúvidas? Ajuda alguém? Quem está na sala comigo hoje aqui? Vamos lá. Sensacional aula, Fabrício. Gratidão. Oi? Sensacional a sua aula, gratidão. Bacana, obrigado, fico feliz. Valeu. Perfeito. Então, pessoal, Thierry, Sérgio, quem estiver na sala, tiver alguma dúvida, né? Mesmo que não seja uma dúvida de hoje, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Às vezes você tem uma dúvida lá no seu dia a dia de outra coisa, né? Do curso, usa essa aula. Usa essa ao vivo para tirar a sua dúvida. Então, às vezes, você dá uma dúvida lá e fica sem graça de me chamar, ou perde o tempo, não consegue me chamar, ou eu estou ocupado também, ou eu estou ocupado também. Usem essa aula aqui. Fechou? Pessoal, se não tem dúvida, eu vou finalizar a aula, vou gravar a aula aqui, amanhã de manhã na hora de aula de vocês. Fechou? Ok, senhores? Falou, aquele abraço. Valeu. Ô, Ok, Sérgio, Fabrício. amanhã você me chama, falou, cara? De manhã, pra gente Te conversar? chamo, sim. Fechou. Beleza, pessoal. Um abraço. Abraço, Tom. Tchau.